Teve aumento sim, porque lá fora, a gente começou, né, no galpão aqui no confinamento, nós estávamos com uns 28 de média, e daí até chegar o robô, a gente já teve um aumento de uns 4, 5 litros na média, só de fechar elas aqui no galpão. Aí depois disso, então começamos a ordenha robotizada, aí aumentou mais uns 3, 4 litros. Foi então de 28 para 38 litros. Sejam todos bem-vindos ao canal da Santa Fé Agro Instituto. Hoje eu estou na Granja REC, uma granja que utiliza do sistema de ordenha robótica, e a Camila, que é a proprietária, vai falar um pouquinho sobre esse sistema e a história dessa granja. Por favor, Camila, se apresente. Olá a todos, meu nome é Camila, eu sou descendente então da família REC. Os meus avós começaram aqui com a granja, começaram com poucas vaquinhas e foram aumentando até que estamos aí com ordenha robótica. Camila, conta para nós um pouquinho da sua história e como é que vocês começaram. Então, o galpão ele já foi futuramente, então, para a gente colocar a ordenha robótica. Fizemos o galpão ano passado, em junho, e a ordenha robótica começou, então, o primeiro robô começou no final de agosto do ano passado também. Então, o segundo robô foi esse ano, ano passado, em setembro. E depois ali a gente só aumentando então a produção e a quantidade de vacas. Quantas vacas tem hoje? Agora tem 89 nos dois robôs. Uma média de? 36 a 38 litros por vaca. E quais têm sido as dificuldades, as dores que vocês têm sentido com o sistema, que vocês estão buscando melhorar? Bom, a maior dificuldade, digamos que seja a gente conseguir se adaptar ao sistema, né? A gente tem que trabalhar conforme o dia a dia da vaca, né? E antigamente, então, a gente estava sempre envolvido no manejo, na sala de ordenha, né? Muito envolvido na mão de obra. E hoje em dia, então, não é mais tanto assim, mas no dia a dia da mão de obra aqui, da ordenha robotizada, a gente não encontra problema algum. É muito bom o trabalho. Isso ajudou vocês? Vocês tinham, antes da ordenha robótica, vocês faziam outro tipo de ordenha. Qual que era a ordenha de vocês? Qual que era o tipo da ordenha dele? A ordenha era espinha de peixe, né? Normal. E era de 6 vacas em cada lado, então a gente passava 1h30, 2 horas, então 4 horas por dia, praticamente, no fosso de ordenha. Todos os dias, o ano inteiro? Todos os dias, no mesmo horário tinha que ser. Isso era bem complicado a gente conseguir cumprir, né? E sempre a pessoa está com o mesmo humor, que é muito complicado. A mão de obra também eu acho que o maior desafio em todas as propriedades leiteiras, né, a gente encontrar a mão de obra que não fique doente, que não peça folga, que não peça férias. Isso é normal em cada propriedade. Eu acho que esse é a maior dificuldade, né? E agora a gente não tem mais esse problema. A gente trabalha com um casal e somos super satisfeitos. E como é que você viu a mudança na qualidade do leite, na produção de leite com o sistema de ordenha robótica? A qualidade do leite melhorou muito, até hoje veio o resultado da análise e faz, eu acho que uns 4, 5 meses que não passa de 300 mil CCS. Isso é um resultado ótimo que a gente vem encontrando ao longo do tempo, que vem melhorando, né? A gente consegue descartar os animais que a gente não queira mais, né, com CCS alto. A gente consegue acompanhar no sistema, né, essas vacas que têm probabilidade de ter uma CCS alta, e a gente consegue descartar elas e melhorar com certeza a qualidade do leite. Isso é ótimo. E para vocês, como proprietários da fazenda, como é que mudou a qualidade de vida de vocês com esse sistema?
melhorou diretamente a nossa qualidade de vida. A gente não precisa mais cumprir horários, não é mais aquela mão de obra forçada, né? A gente não precisa mais ter que botar força no nosso serviço, é mais na cabeça, né? A gente tem que administrar no sistema o nosso serviço. Isso é muito bom. Então vocês deixaram como você falou mesmo, a força de lado para começar a focar mais em dados, na inteligência aqui por trás, mais o uso do computador, para saber o que está acontecendo lá embaixo. Então, e esses dados deixaram as coisas mais claras para vocês? Como é que foi ter essas informações mais precisas? Com certeza a gente conseguiu ter mais clareza nos dados, porque lá no Fosso da Ordenha eu fazia uma vez por mês o controle leiteiro. Agora eu tenho cada dia por teto, por produção, por vaca, tudo, né, a gente encontra ali. Com certeza isso é um dos maiores qualidades do robô, porque lá na ordenha normal antes eu não tinha isso. A gente fazia uma vez por mês e olha lá. E agora a gente tem todas essas informações na palma da mão. E como é que vocês buscaram conhecimento para começar a operar com o robô? Porque era tudo muito novo, algo que é um pouco mais difícil conseguir. Mas como é que vocês foram se adaptando e aprendendo? No começo a gente até tinha feito o projeto para a sala de ordenha, sala de espera, tudo aqui no galpão, né? Aí veio um pessoal nos contar que os familiares deles tinham colocado ordenha robotizada lá numa cidade aqui perto da nossa, né? Aí a gente pensou, por que a gente não vai lá olhar então, né? Aí fomos lá olhar, pedimos sobre preço e tudo mais, e a gente se admirou que não era um preço tão elevado como a gente pensava que era. Nós achamos que era uma coisa muito distante de nós ainda. Aí começamos a ir atrás, né? A gente então conversou com a empresa que vende então a marca, né? Aí fomos conhecer outras propriedades que também já tinham robô, conversamos com eles e nos apaixonamos pelo sistema, né? E depois disso daí a gente continuou com esse sonho. Entendi. Então, para operar o robô, vocês visitaram algumas fazendas, foram aprendendo no dia a dia. Lá no começo, qual que era a maior dificuldade? Dificuldade da vaca ir até o robô? Como é que vocês trabalharam isso? Com certeza a maior dificuldade era conseguir colocar a vaca para dentro do robô. Para elas era ia acontecer a morte delas se entrasse no robô, né? Aí foi indo aos poucos, né? A gente, no começo, só tocava elas passando pelo robô. Não fechava, não dava ração, nada. Só passando elas, uma semana inteira fazendo isso. Até de madrugada, a gente se puxava e fazia isso. Aí depois, quando a gente viu que elas já estavam mais acostumadas, daí começamos a dar ração lá dentro. Aí já percebemos que tinha algumas mais interessadas, já vinham na frente e tudo mais. Aí, depois um tempo, então acho que passou mais uns 10 dias, daí a gente começou a fechar elas. E demos ração ali para elas. E depois disso, acho que foi uns 20 e poucos dias assim dessa adaptação, até que a gente começou o start do robô. Então, aí foi muito tranquilo. Até o pessoal da empresa se admirou muito que as vacas eram muito calmas. Eu acho que isso tem bastante influência, né, para uma adaptação, as vacas serem calmas. E vocês tiveram um aumento na produção de leite? Teve aumento, sim, porque lá fora, a gente começou, né, no galpão aqui no confinamento, nós estávamos com uns 28 de média, e daí até chegar o robô, a gente já teve um aumento de uns 4, 5 litros na média, só de fechar elas aqui no galpão. Aí depois disso, então começamos a ordenha robotizada, aí aumentou mais uns 3, 4 litros. Foi então de 28 para 38 litros. Então é isso, vamos conhecer agora a granja e a gente agradece muito a sua participação aqui conosco. Obrigada.
Pessoal, estamos agora com o técnico da fazenda, o nutricionista, e ele vai aproveitar esse momento para falar um pouquinho sobre o coxo, como que eles fazem a alimentação desses animais, qual que é a dieta e quais são as estratégias para aumentar a produção de leite. Então hoje aqui o coxo é fornecido a dieta 2 vezes ao dia, né? Então mais ou menos essa hora, 2h30, 3 horas da tarde, e aí de manhã, 5h30, 6 horas da manhã. Esse coxo é limpado toda manhã, é medido sobra de consumo, para a gente ver como é que está essa dieta parcialmente no coxo. A maior parte do concentrado hoje a dieta tende de 70% a 80%, ela está sendo atendida na pista de alimentação, tá? Aqui nesse sistema a gente possui 2 lotes de produção, sendo um lote que é vacas multíparas e sendo outro lote que é vaca primíparas. Por que a gente optou por isso? É uma coisa que às vezes ninguém fala pra gente. Foi optado pelo seguinte: nós tínhamos só um robô rodando e aí nós tínhamos multípara e primíparas junto, então era um pouco mais carregado, e aí a gente tava com uma ordenha muito baixa nas primíparas de 2 ordenhas. E aí, como foi startado outro robô, hoje são 2 robôs, a gente conseguiu fazer um lote de primíparas e um de multíparas, passando as multíparas para 3,3 ordenha e as primíparas para 3,7 ordenha dia. Então isso nós tivemos um ganho gratificante em média em produção de leite comparado ao número de ordenhas, né? Hoje está essa ordenha, ela vai baixar um pouquinho quando nós trabalhar com o sistema lotado. Hoje a gente está um pouco ocioso ainda, né, nos robôs, mas quando aí ano que vem a girar o ciclo da reprodução, a gente começa a trabalhar com ele cheio. Esse robô, eu comecei a atender ele faz 1 ano e 6 meses, exatamente quando foi startado, né? E aí a dieta consiste praticamente em a mesma que vocês concentraram na outra, sendo a principal diferença aqui não utilizamos caroço de algodão e sim o pré-secado de Tifton, pois o produtor tem suínos e tem uma fértil irrigação, então a gente consegue fazer um pré-secado de boa qualidade. Tá? E quais foram os desafios que você teve quando começou a formular dietas para as vacas com o sistema de ordenha robótica? O maior desafio que a gente está tendo hoje na propriedade é que nem eu falei, né? Os 3 anos de estiagem, e aí esse é 1 ano e meio, a gente vem oscilando muito o silo, questão de matéria seca. Muitas vezes a gente acaba comprando milho de fora, né? E aí tendo uma parte do silo que ele é com a matéria seca mais alta, por exemplo 40, outra parte 35, e a gente tem que ir dosando e acertando o consumo dessas vacas, né? Então, o principal desafio hoje é esse. É os 80% do manejo que a gente fala. Tem que andar afiado, técnico, nutricionista e produtor, né? Cada um tem que entender um pouquinho da dieta para funcionar bem. E para formular essas dietas, qual o sistema que você utiliza? Como é que se faz a formulação das dietas dessas vacas? Hoje eu trabalho praticamente em 2 sistemas, né? Que é o NRC 2021 e o Nascem, né? E trabalha também com a MTS, então vai jogando nos 2, vai vendo, vai avaliando a dieta em si, só como tá, e vai tentando corrigir ela da melhor forma possível. Fechando amido, fechando fibra, fechando proteína bruta, fechando FDN. E aí vai vendo conforme a matéria-prima que está sendo utilizada hoje aqui. O concentrado consiste praticamente igual da outra, tem o soja extrusado, gordura protegida, tem questão milho, e aí casca de soja, farelo de soja, mas as matérias-primas mais ou menos seria isso que se torna viável aqui para nós, a um preço bom e se torna lucrativo, vamos dizer assim. Vocês utilizam aqui a peneira também? Utiliza sim Penn State, principalmente nesse sistema para ver qualidade de mistura do vagão, né, para ver tempo de mistura. Então a gente avalia a cada 5 metros do coxo é pegado um ponto, tá? E aí coletado mais ou menos em torno de 400 gramas aí, e é feito peneira para ver coeficiente de variação, para ver desvio padrão desse vagão, como está a mistura. Esse processo é feito cada visita mensal do nutricionista. E o que aconteceria se você não tivesse uma ferramenta dessa para trabalhar? Por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil, né? Se a gente, por exemplo, carregou a silagem no vagão, veio aqui e tratou, largou, do que saiu do silo a gente largou, forneceu essa dieta. A vaca, por exemplo, a 570 está consumindo na ponta do coxo hoje, está consumindo X concentrado, por exemplo, na dieta. Aí ela sai daqui e vai consumir lá no final do coxo, ela vai comer outro tipo de dieta. Então a variação é muito grande. E a vaca quer constância.
Então ela quer comida, vamos dizer assim, na hora certa, conforto e constância. A coisa mais importante para a vaca é constância. Constância de manejo, seja ele qual for. E quando perde a constância, o que acontece com a produção? Perde a constância é a mesma coisa a gente falar assim, uma vaca comeu, vamos dizer assim, X quilos de concentrado no início do coxo e X quilos lá no final do coxo. E aí vamos dizer assim que essas vacas estão sempre, a gente está sempre desafiando elas cada vez mais, né? Então se a gente errou a mão, comeu mais concentrado, ultrapassou a faixa de volumoso e essa dieta levou uma acidose clínica, essa vaca vai 14 dias para recuperar o leite que ela deu hoje. Se ela estava com 40, ela vai baixar para 30 e aí vai, por exemplo, vai 15 dias para recuperar esse leite dos 40 novamente. Porque bactéria, protozoário, fungos, é tudo micro-organismo vivo que a gente está lidando no rume. E aí bactéria celulítica, aminolítica, elas precisam de no mínimo 14 dias para a sua procriação e para o seu melhor estado de produção. Em relação a conhecimento, como é que você aprendeu a trabalhar com nutrição de vacas leiteiras? Conhecimento foi buscando curso, né, especializando, buscando pós-graduações ou curso através do Instituto Santa Fé. Então foi buscar conhecimento, ler cada vez mais, buscar artigos e tentar trazer o que está na literatura para a vida real do produtor, né? E qual que você acha que foram as perdas que vocês tiveram por não ter o conhecimento no momento que chegou o robô? Porque por ser muito novo, muitas vezes a gente não tem esse conhecimento, é um sistema que está todo mundo aprendendo, e se você tivesse um conhecimento lá atrás, muitas coisas conseguiriam evitar. Quais coisas seriam essas? A principal coisa é que a gente perde muito em leite às vezes, né? Perde muito em manejo. Essa questão aí, até a gente aprender a trabalhar com a vaca, que a vaca é um animal só, a dieta, né? X concentrado lá no robô, o que isso influencia, a velocidade da rosca, que quantidade que a rosca está caindo, e tu vai aprendendo isso, né? E aí tu vai encontrando as dificuldades. Eu acho que aí a gente, quando não sabe trabalhar, a gente tira uns 3 litros a menos por vaca no mínimo, a gente não consegue explorar ao máximo. Porque a gente acaba mudando cada semana, cada 15 dias, acaba tendo bastante oscilação nas dietas, né? E aí a gente vai buscando melhor e muitas vezes acaba tendo muita mudança e isso não é bom para a vaca. Sobre a questão do estresse calórico. Estresse calórico hoje aqui para nós é um problema severo que a gente vem encontrando, né? Então hoje nós estamos em fevereiro e aí está passando um pouco essa estiagem, graças a Deus, né? A gente está com uma temperatura de 33 graus para vocês terem uma ideia hoje. Então aqui eu falo assim, o pior lugar para se tirar leite de vaca é no noroeste gaúcho, né? Então porque nós temos temperaturas de manhã aí com 18 graus e durante o dia aí no final da tarde ela chega no máximo 35 e aí em dias quentes mesmo a temperatura chega em 45 e muitas vezes com umidade do ar muito alta. Então a vaca tem muita relevância de estresse calórico. Vocês podem ver aqui essas vacas 3 horas da tarde elas estariam deitadas se fosse num clima ameno de inverno e elas estão na pista para ser resfriada mais do que estão consumindo hoje, né? E não é que elas são forçadas a trazer aqui, elas estavam com estresse calórico e elas vieram aqui se refrescar, né? E é mais fácil você não deixar a vaca aumentar a temperatura do que ter que baixar a temperatura dela depois, é isso? É muito mais fácil, é sempre a gente trabalha tentando não deixando a vaca esquentar. Só que infelizmente é um desafio que a gente tem quando é o sistema robótico, né? Porque se a gente trouxer todas as vacas para a pista, nós vamos estar tirando um pouco essa vaca de deitar, né? Então nós vamos estar contra a natureza dela também. Então tem tudo um limitante, né? Quanto tempo essa vaca fica deitada, porque cada 1 hora a mais que ela fica deitada, ela produz 1,6 litros de leite. E assim a gente vai avaliando o melhor manejo de cada propriedade, tá? A principal diferença aqui com post e freestyle, eu vejo que o manejo é mais fácil. A questão de limpeza de cama pode ser qualquer hora do dia, as vacas podem estar junto do sistema, diferente do composto, já que eu tenho que ter 2 para um tocar as vacas e manejar melhor. Entendi. E esse conhecimento de manejo, como é que você acha que ele pode agregar na produção de leite? É que eu falei, o leite vem 80% de manejo, né? Se eu não estudar, não ir atrás, não conhecer vaca, fica difícil. Porque aí, por exemplo, a gente se depara no dia a dia, muitas vezes a tua dieta está certa no computador, tu tem uma oscilação de esterco nas vacas, e aí pode ser que é um erro da mistura,
Pode ser que foi mais concentrado, pode ser que foi mais silagem, então tem que estar sempre balizando, né? Então o manejo hoje é a base de tudo. Prazer, eu sou Andressa Binso, eu sou médica veterinária e eu atuo na parte de nutrição e a gente está aqui na fazenda da família REC. Eles optaram pelo sistema de freestyle. As vacas aqui elas têm um espaço que a gente considera ideal, então elas acabam defecando para fora da cama, o que facilita muito o manejo de limpeza, mas é feita a limpeza 2 vezes ao dia, retirado do esterco das camas e reposto cama, e é utilizado 1 vez ao dia o cal nas camas, na ideia de esterilização da cama e do local onde vai ficar o teto dessas vacas, né? E esterilizar pensando em diminuir a carga bacteriana delas, que é a forma de limpeza. Que no compost, então, a gente trabalha com um revolvimento de cama, né, 2 vezes ao dia, que também acaba sendo, num sistema de ordenha robótica, tu tem sempre essas vacas em cima do sistema de compost, então tu tem que ir se adaptando a elas para fazer esse revolvimento, que é com trator, né. Então tu vai trabalhando para revolver elas com as vacas juntos dentro do sistema e aqui tu consegue ir limpando conforme não tem vacas deitadas nas camas. E quais foram os desafios que você teve quando começou a formular dietas para as vacas com o sistema de ordenha robótica? Eu acho que o maior desafio é conhecimento mesmo, né? A gente vinha trabalhando com TMR, né? Sempre a gente tinha para nós que a dieta tinha que ser total e aí a gente passa para uma dieta que é parcialmente, né? Então a gente começa a trabalhar com 60%, 75% da dieta na pista, com a maior parte não, todo volumoso na pista, e a gente passa a ter então o concentrado no robô. E de certa forma isso é muito bom, principalmente onde a gente não consegue ter separações de lotes, né, por desafio físico mesmo, a gente acaba separando elas por lotes, né, no próprio robô. Então elas recebem no robô a quantidade de concentrado que se refere ao DEL delas, ou às vacas pós-parto, ou então a produção delas, né? E aí a gente vai adaptando isso a cada sistema, né? Mas essa foi o nosso maior desafio, é tu sair de um sistema de TMR e passar para um sistema de PMR, que é uma coisa que a gente não tinha por costume. E como é que você busca o conhecimento hoje? A gente busca conhecimento principalmente fazendo cursos, né? Acho que os cursos que o Instituto Santa Fé nos trazem são de grande valia, trazendo professores que trabalham com isso há muitos anos, né? Se a gente pensar em Canadá e Estados Unidos, a ordenha robótica não é mais uma novidade, né? É uma realidade. Então a gente busca por esses cursos, por artigos, por pós-graduação. Então a gente vai buscando sempre conhecimento para trazer o melhor para o produtor. Qual que seria a sua referência hoje em ordenha robótica? Em questões de artigos, de estudos, quem que você gosta de ler que te traz um conhecimento? Eu acabo procurando muito pelo pessoal do Canadá, né, que a gente sabe que tem bastante pesquisa em cima de robô, e muito das lives do Mike Hertz, né, os livros do próprio Mike traz um pouco sobre ordenha robótica, o livro do Nascem hoje também traz uma parte de robótica, então essas são as nossas referências hoje. Fora os colegas, né? Eu sempre digo que nada mais do que a experiência de um colega que está trabalhando com isso a campo é muito importante, né? As vacas, então, elas ficam em camas de freestyle, aí elas passam para ir para o sistema de ordenha robotizada, elas têm duas opções. Se elas estiverem liberadas já para ordenha, e aí cada vaca tem sua liberação e tempo de ordenha, por exemplo, as vacas pós-parto, aqui elas têm uma liberação a cada 3 horas para ir para ordenha, elas passam pelo portão de seleção, que é esse portão aqui, que ele vai direcionar elas ou para elas ir para a pista de alimentação e para a pista de trato, ou então elas vão cair para a sala de espera, que é onde elas vão para ordenha. Então, no portão de seleção, ela tendo liberação, ela passa para a sala de ordenha, para a sala de espera, e daqui então para o robô para entrar para a ordenha, onde ela recebe a alimentação, que é o concentrado, e ela é ordenhada. Terminando a ordenha, ela passa então para a pista de alimentação, onde ela recebe a alimentação na pista e aí ela fica livre para voltar então para a cama. Então o galpão da família REC, ele conta hoje com um espaço para 140 vacas. Eles hoje não têm as 140 vacas em ordenha, mas eles querem crescer, por isso que hoje eles trabalham com 2 robôs.
eles têm 2 robôs ordenhando, esse é o segundo robô. Ele hoje não conta com painel, é um opcional da fazenda não ter o painel, mas ele capta todas as informações. E o primeiro robô, então, ele conta com o painel, que é onde a gente consegue ver várias coisas sobre a vaca, né? Quanto ela está produzindo por teto, quanto que ela produziu no total do dia, nos 7 dias. Todas essas informações a gente encontra nesse painel. Algo muito importante, então, também na fazenda é o desvio de leite. A gente sabe que as vacas que tiverem alguma doença e que por algum motivo elas vão ser medicadas com antibióticos, elas entram para o desvio. Então, no sistema a gente consegue cadastrar o motivo da doença, qual é o antibiótico que a gente está utilizando e quantos dias ela vai ficar utilizando e o tempo de descarte. E aí esse leite ele é automaticamente desviado, que são naqueles desvios que a gente encontra ali no canto. Da mesma forma, vacas que são recém-paridas, né? O colostro vai para o desvio e aos 3, 4 dias, então pós-parto, né? O leite de transição também cai no desvio e não vai para o tanque. Então, a vaca, após ela entrar na gabine de ordenha, o primeiro processo que ela faz é a colocação do pré-dipping. Após a colocação, então ele faz a higienização de teto por teto. Após essa higienização, ele vai colocar a teteira em cada teto individual, acontece a ordenha e após isso ela vai retirando a teteira por teto, né, conforme a produção do teto, a quantidade de produção do teto. E após a ordenha, então, é feita a colocação do pós-dipping e aí sim ela está liberada para ir para a pista de alimentação. E aqui no painel, então, ele vai demonstrar teto por teto a produção que ela teve durante a ordenha. E aí, entre outras informações que ele nos traz, aqui a gente consegue ajustar o tamanho da vaca na ordenha, ele ajusta automaticamente, mas caso for necessário eu consigo fazer o ajuste. Aqui ele tem toda a parte de limpeza do robô, os horários, temperatura de água. E aqui ele então traz todas as informações do animal que vai estar no momento da ordenha. Olá, meu nome é Gustavo Flores Jelinski, médico veterinário, pós-graduado em nutrição de bovinos de leite. Sempre que buscamos conhecimento sobre ordenha robotizada e sistema VMS sobre nutrição ou manejo, vamos encontrar a referência do Dr. Trevor, canadense, dos maiores pesquisadores do mundo. É uma oportunidade ímpar o Instituto Santa Fé trazer ao Brasil esse profissional para um evento com vocês. Aproveitem!